Hoje vamos embarcar numa jornada emocionante até uma pequena cidade chamada Belém, há mais de 2000 anos, para reviver uma das histórias mais belas e significativas de toda a humanidade: o nascimento de Jesus. Preparem o coração, pois o que vamos contar é uma história de esperança, amor e milagres. Tudo começa num tempo de grande expectativa. O povo de Israel aguardava ansiosamente a vinda de um Messias, um Salvador prometido pelos antigos profetas. E foi neste cenário que Deus escolheu uma jovem humilde e pura de coração, chamada Maria, que vivia em Nazaré. Um dia, algo extraordinário aconteceu. O anjo Gabriel apareceu a Maria com uma mensagem celestial. Ele disse: "Alegra-te, cheia de graça, o Senhor está contigo." Maria ficou perplexa, mas o anjo a acalmou, revelando que ela havia sido escolhida para uma missão divina: conceber e dar à luz o Filho de Deus, e seu nome seria Jesus. Imaginem o misto de surpresa, temor e fé que inundou o coração de Maria. Com humildade e coragem, ela aceitou sua missão, dizendo: "Eis aqui a serva do Senhor, cumpra-se em mim segundo a tua palavra." Enquanto isso, José, um carpinteiro justo e noivo de Maria, enfrentava seu próprio dilema. Ao saber da gravidez de Maria, ele ficou confuso e pensou em deixá-la secretamente para não a expor à vergonha pública. Mas, em um sonho, um anjo do Senhor lhe apareceu e revelou a verdade. O filho que Maria esperava era obra do Espírito Santo. O anjo instruiu José a não ter medo de recebê-la como sua esposa e a cuidar do menino que salvaria seu povo dos pecados. José, um homem de fé inabalável, obedeceu. Ele acordou e fez exatamente como o anjo ordenou, tomando Maria como sua esposa e assumindo a nobre tarefa de ser o pai terreno de Jesus. A atitude de José nos ensina sobre confiança, obediência e o imenso poder protetor do amor. Naqueles dias, um decreto do imperador romano, César Augusto, ordenou que todos se registrassem em suas cidades de origem para um censo. José, sendo da linhagem do rei Davi, precisava viajar de Nazaré, na Galileia, até Belém, na Judéia, a cidade de Davi. A viagem era longa e árdua, cerca de 150 quilômetros por terrenos difíceis. Maria, já em fase avançada da gravidez, acompanhou José nessa jornada desafiadora. Podemos apenas imaginar o cansaço e as dificuldades que enfrentaram, mas a fé os mantinha firmes em seu propósito. Ao chegarem em Belém, encontraram a cidade lotada de pessoas que também vieram para o censo. Bateram de porta em porta, procurando um lugar para passar a noite, mas todas as estalagens estavam cheias. Não havia lugar para eles. Que momento de aflição para o jovem casal! Mas mesmo no aparente desamparo, o plano divino estava se desenrolando perfeitamente. Um estalajadeiro, talvez vendo a condição de Maria, ofereceu-lhes o único espaço disponível: um estábulo, um lugar simples onde os animais eram abrigados. E foi ali, na mais humilde das circunstâncias, cercada pelo calor dos animais e sob a luz de uma estrela especial, que o momento mais esperado chegou. Maria deu à luz seu filho primogênito. Ela o envolveu em panos e o deitou numa manjedoura, um coxo de onde os animais comiam. O Rei dos Reis, o Salvador do mundo, nasceu não em um palácio, mas em um estábulo. Uma lição eterna de humildade e amor. Naquela mesma noite, nos campos próximos a Belém, alguns pastores cuidavam de seus rebanhos. Eram homens simples, marginalizados pela sociedade da época. De repente, uma luz gloriosa brilhou ao redor deles. Um anjo do Senhor apareceu e a glória de Deus os envolveu. Eles ficaram apavorados, mas o anjo os tranquilizou, dizendo: "Não tenham medo. Estou trazendo para vocês uma boa notícia de grande alegria, que será para todo o povo. Hoje, na cidade de Davi, nasceu para vocês o Salvador, que é o Cristo, o Senhor." O anjo lhes deu um sinal.
encontrariam um bebê envolto em panos e deitado numa manjedoura. E logo em seguida, uma multidão de anjos do exército celestial juntou-se ao primeiro, louvando a Deus e cantando: Glória a Deus nas alturas e paz na terra aos homens por ele amados. Imaginem a cena. Os céus se abriram em celebração. Assim que os anjos partiram, os pastores, cheios de entusiasmo, disseram uns aos outros: Vamos depressa a Belém para ver isso que o Senhor nos anunciou. Eles foram correndo e encontraram Maria, José e o bebê deitado na manjedoura. Depois de verem o menino, contaram a todos o que lhes havia sido dito sobre ele. Todos que ouviram ficaram maravilhados. Os primeiros a adorar o Salvador foram os mais humildes. Mas a notícia do nascimento do novo rei não se limitou à Judéia. Longe, no Oriente, homens sábios, conhecidos como os magos, estudiosos dos astros, viram uma estrela nova e brilhante no céu. Eles entenderam que essa estrela anunciava o nascimento de um grande rei. Movidos por essa revelação, eles iniciaram uma longa e perigosa jornada, seguindo a estrela para encontrar e adorar esse rei recém-nascido. Eles trouxeram consigo presentes preciosos: ouro, incenso e mirra. Ouro, simbolizando a realeza de Jesus. Incenso, representando sua divindade. E mirra, uma resina usada em sepultamentos, prenunciando o sacrifício que ele faria pela humanidade. A estrela os guiou até Jerusalém, onde perguntaram ao rei Herodes sobre o local do nascimento. Herodes, um tirano cruel, ficou perturbado com a notícia de um novo rei dos judeus e, fingindo querer adorá-lo também, pediu aos magos que o informassem quando encontrassem o menino. Guiados novamente pela estrela, os magos finalmente chegaram à casa onde Jesus estava. Ao verem o menino com Maria, sua mãe, eles se prostraram e o adoraram, oferecendo seus presentes. Avisados em sonho para não retornarem a Herodes, voltaram para sua terra por outro caminho, protegendo o pequeno Jesus da fúria do rei. A história do nascimento de Jesus é muito mais do que um conto de Natal. É a prova do amor incondicional de Deus pela humanidade. Ele enviou seu único filho ao mundo da maneira mais humilde possível para nos ensinar que a verdadeira grandeza não está no poder, na riqueza ou no status, mas sim no amor, na humildade e no serviço ao próximo. O milagre em Belém não foi apenas o nascimento de um bebê, mas o início de uma nova era de esperança, redenção e salvação para todos nós. A luz que brilhou naquela manjedoura continua a brilhar em nossos corações até hoje, nos convidando a seguir os passos de Jesus e a espalhar sua mensagem de paz e amor. E assim, a pequena manjedoura em Belém se tornou o berço da esperança para o mundo inteiro. Uma história que nos lembra que, mesmo nas circunstâncias mais simples e inesperadas, os maiores milagres podem acontecer. Espero que vocês tenham se emocionado com essa história tanto quanto eu. Ela nos renova a fé e nos enche de esperança. Se você gostou deste vídeo, não se esqueça de deixar o seu like, compartilhar com seus amigos e familiares e se inscrever no canal para não perder nossos próximos conteúdos. Deixe nos comentários qual parte dessa história mais tocou o seu coração. Muito obrigado por assistirem e até a próxima!